texto para nossa reflexão nessa noite está no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 15. Essa semana, meditando na palavra, eu me esbarrei com esse texto. Eu estou fazendo o meu ano bíblico numa Bíblia diferente. Vocês já ouviram falar de uma versão chamada Nova Versão Transformadora? É uma versão da Bíblia assim que tem as palavras mais próximas daquelas que nós usamos no nosso dia a dia. Quando você está lendo, dá a impressão que você não está lendo mais a Bíblia, que você está conversando com um amigo e ele está conversando com você de uma forma bem gostosa. Vocês que usam no celular, vocês conseguem baixar essa versão sem pagar nada. É só escolher a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Eu decidi fazer o meu ano bíblico nessa versão. Eu sempre faço o ano bíblico na ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. É a Bíblia que nós adventistas, os batistas também, nós mais gostamos. Por quê? Porque a ARA, ela é muito próxima do original no hebraico. Então é bem interessante estudar a Bíblia na ARA. E esse ano eu falei assim, aquela na linguagem de hoje eu não gosto. Eu falei, vou tentar, e eu gostei demais. Mateus 15, os versículos 10 e 11. Nessa versão está muito próxima dessa daí, diz assim: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Lembra de cor como está esse mesmo verso em outro lugar? Como que está lá? Alguém está com uma ara aí? Lê para a gente. Percebe que é a mesma coisa, com palavras um pouquinho diferentes, mas já foi interpelado por alguém? Olha, está vendo aqui, está na Bíblia. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é somente aquilo que sai. E por que vocês, adventistas, são tão chatos com esse negócio de alimentação? Por que vocês não comem de vez em quando um porquinho? Por que de vez em quando vocês não comem um marisco, um anel de lula, adorê, um camarão de vez em quando? Por que vocês não comem essas coisas? Por que você não come um bagre? Por que você não come? E eles têm uma lista enorme. Por que você não come carne de tatu, que dizem que é tão boa? Como que é a carne que falaram aí? É? Esse eu nunca soube que alguém comia, não. O cágado é parente da tartaruga. Tem gente aqui, bastante gente na igreja que já comeu o tal do cágado. Por que vocês não comem? A gente se converte, se torna adventista, a gente não come mais. E olha que interessante, queridos, eu quero ler para vocês, nessa versão bíblica, e essa versão acho que foi a melhor de todas, foi a que deixou o assunto mais claro. Eu vou ler do versículo 1 em diante, vai me acompanhando aí. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Você percebeu aqui? O texto está falando de comer carne de porco? Está falando de comer camarão? Não. Ele está falando de uma tradição, que é a tradição de lavar as mãos antes de comer. Os discípulos deveriam lavar as mãos como? Havia uma prática religiosa, uma tradição. Vocês sabem que isso é uma coisa de gente boa, né? E nós somos muito apegados a muitas tradições. Precisamos abrir a nossa mente, irmãos. Joguem fora as tradições. Fiquem somente com a palavra. Está na palavra? Eu tenho um assim, diz o Senhor. Viva do jeitinho que está aqui. Agora, as outras coisas que a gente vai pegando pelo caminho e vai colocando na nossa mochila cristã, para a mochila ficar mais pesada e para dificultar a nossa salvação, cuidado com isso. Imagina se nós criássemos uma regra agora que para ir para o céu tem que ser todo mundo careca. Como é seu nome, irmão? Como o Gabriel. Alguns iam topar. Tem alguém aqui que não rasparia o cabelo para ficar careca?
Tem algum homem que não rasparia o cabelo para ficar careca? Não. Ó, tem um aqui que não quer ser careca, 2, 3 que não querem ser careca, 4, ser filho do seu pai? Então você ore. Porque a genética você tem. Vocês percebem? Então, o homem ele é especialista em criar tradição. E a tradição das oblações era somente uma tradição. Hoje nós temos o costume de lavar as mãos antes de comer. A gente lava a mão depois que foi ao banheiro. Como que a gente lava a mão hoje? A gente molha, passa sabão, esfrega, esfrega, esfrega. Depois da Covid, a gente até aprendeu o jeito certinho de lavar a mão. Tem esfregar as unhas, lava o dorso da mão, lava a palma da mão, lava o lado da mão, lava o início do braço e lava tudo direitinho, porque você vai comer ou você saiu do banheiro. As oblações aqui do tempo de Jesus era assim. Ia nessa altura, o judeu religioso enfiava a mão ali, ele pegava um punhado de água que cabia na palma da mão fechada dessa forma e levantava a mão. Ele não esfregava a mão, ele não fazia nada, ele só levantava, ele fazia esse movimento 7 vezes com cada mão. A água entrava na palma da mão e saía pelo cotovelo, limpava o quê? Nada. Mas era uma tradição. E agora os fariseus estão cobrando Jesus. Jesus, por que os seus discípulos não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer? E é nesse contexto que Jesus vai explicar o assunto. Verso 3. Jesus respondeu: e por que vocês, suas tradições, são mandamentos de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe. Quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisarão mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com lábios, mas o coração está distante de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Preste atenção, querido. Todo aquele que se agarra a uma tradição, um hipócrita. Porque normalmente quem se agarra à tradição vai deixar de lado a vontade de Deus. E vai usar a tradição como desculpa para fazer um monte de coisa errada. Quando garoto, a minha tradição era adorar Nossa Senhora Aparecida. E eu me ajoelhava, eu acendia a vela, eu rezava para ela, e eu clamava a ela. Aprendi isso na minha família. Uma tradição que não é bíblica. Quando você vai na Bíblia, em Gênesis 2, lá está bem claro. Êxodo 20, versículos 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem se prostrará diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus. E não vai fazer imagem nem do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Só que a nossa tradição permitia. Tem outros adoradores de Maria aqui? Alguém mais que adorou Maria lá atrás? Temos alguns outros que eram católicos e também adoravam Maria. Uma tradição totalmente contrária à palavra de Deus. No caso, os fariseus, eles inventaram uma tradição. O 5º mandamento da lei de Deus dizia assim: honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E eles entendiam que o filho mais velho tinha a responsabilidade de cuidar dos pais. Mas eles inventaram uma nova regra para o mandamento. Eles criaram uma coisa chamada Corban. O que dizia o Corban? Se você dissesse assim: ao invés de cuidar do meu pai e da minha mãe, eu vou pegar o dinheiro que eu gastaria com eles e vou levar lá na sinagoga, vou levar lá no templo, aí você não precisava mais cuidar do pai e da mãe, eles ficavam à deriva, sem ter quem cuidasse deles. Você percebe? É um golpe. Por quê? Cuidar de um pai e de uma mãe custa caro. Agora, pegar o dinheiro que você gastaria, que é quanto você achar que deve ser, e levar no templo é muito mais fácil. Vocês entendem? É disso que Jesus está falando aqui.
E agora ele continua explicando sobre a história do lavar as mãos. Jesus chamou a multidão para perto de si, verso 10, e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Verso 13, Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, queridos, isso aqui é muito forte, viu? São guias cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro, ambos cairão no buraco, numa vala. Então Pedro disse: explique-nos, Senhor, a parábola de que essas pessoas não são contaminadas pelo que comem. Aí Jesus fala: ainda não entendem? Tudo que comem passa pelo estômago, vai para o esgoto. Mas as palavras, elas vêm do coração, e é isto que contamina. Pois do coração vêm os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, as mentiras e as calúnias. Verso 20 é muito importante para a gente compreender o texto. São essas coisas que contaminam. E nessa versão diz assim: comer sem lavar as mãos não os contaminará. Queridos, deixa alguma dúvida que o assunto aqui é carne de porco? O assunto aqui, conforme no final do verso 2 e o final do verso 20, é claro, o assunto aqui é lavar as mãos. Mas aí eu pego a minha tradição, já que é muito de comer um porquinho a pururuca, e dou uma engembrada e digo: está vendo? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai. Logo eu posso comer tudo o que eu quiser. E aí eu vou tentar ir na Bíblia para achar outras desculpas. Aí eu vou em Paulo, que diz assim: comei tudo o que se vende no açougue. Sabiam que tem esse texto na Bíblia? Se você for no açougue hoje, lá vende animais limpos e animais imundos no mesmo açougue, não é? Vai vender o porquinho, vai vender tudo. E aí, como fica, queridos? É bem simples. Paulo está falando do açougue dos judeus, e no açougue dos judeus não tinha porco, ponto final. No açougue do judeu não tinha peixe de couro, no açougue do judeu não tinha ostra, no açougue do judeu não tinha camarão. Olha quem é que pergunta para ele, vamos prestar atenção aqui, olha quem faz a pergunta para Jesus. Verso 15, então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Por que é interessante que seja Pedro? Porque lá em Atos 10, é o mesmo Pedro que quando tem 3 vezes uma visão, e na visão ele vê o que? Um lençol que é descido do céu, cheio de animais imundos dentro, e quando o lençol desce na presença dele, ele ouve uma voz que diz: Pedro, mata e come. É interessante que seja o mesmo Pedro, sabe por quê? Porque quando Pedro está vendo a visão, ele responde assim na visão: de forma alguma, Senhor meu, pois eu nunca comi coisa comum ou abominável ou impura. Não é interessante demais, irmãos? A vida de Pedro, toda ela, ele nunca comeu coisa comum ou imunda. Por que nunca comeu? Porque eles nunca comeram. Jesus comeu alguma vez um alimento desses considerados imundos? Nunca. Os homens de Deus na Bíblia comeram alguma? Nunca. Isso para eles era uma dúvida, era uma questão? Nunca foi uma dúvida, nunca foi uma questão. E é bem simples. Algum tempo atrás, eu conheci um judeu que se converteu e se tornou adventista. Eu achei o máximo, né? Eu falei assim: puxa, que legal. Até perguntei para ele se ele não estava disposto a me dar umas aulas de hebraico. Aí conversamos bastante tempo, ficamos conversando mais de 1h30. E uma das perguntas que eu fiz para ele, eu falei assim: me tira uma dúvida. Eu falei assim para ele: nós adventistas, quando não comemos o porco, nós vamos atrás da ciência. Nós tentamos justificar que a carne do porco realmente é prejudicial, que a carne do porco é uma carne muito gorda,
que a carne do porco é uma carne remosa. Até os médicos dizem, quando você faz uma cirurgia, não coma porco, porque o porco é remoso e ele vai dificultar o processo de cicatrização do seu corpo. Então eu expliquei isso para ele tudo e falei assim, e vocês judeus, que desculpa vocês dão para aquela teoria que você tinha quando era judeu, de que não podia comer na mesma refeição carne e leite? Porque vocês sabem que os judeus, eles não misturam, né? Numa mesma refeição, eles não misturam carne e leite. E tem uma curiosidade, a cozinha do judeu, ela é diferente das nossas cozinhas. Porque a cozinha do judeu, ela tem 2 pias, ela tem 2 mesas, ela tem 2 armários. Por quê? Porque na pia em que eles colocam as coisas que têm carne, eles não colocam as coisas que têm leite. E na pia onde eles colocam as coisas que têm leite, eles não colocam aquilo que tem carne. A panela do judeu é assim. Na panela que ele cozinha carne, ele não cozinha leite. Aí eu perguntei para esse rapaz, eu falei assim, me explica isso. Qual a justificativa? Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, o judeu, ele não tem que justificar nada. Ele simplesmente entende que se Deus falou, está falado, ponto final. A gente não precisa saber de mais nada a respeito do assunto. Falou, está falado. Eu fiquei boquiaberto com a resposta dele. Eu falei, puxa, nós não somos assim, né? A gente ouve o que Deus fala, mas a gente vai atrás da ciência para tentar justificar aquilo que a gente fala. O texto tem um texto bíblico, sim, mas não fala nada disso. O texto bíblico diz assim, a carne da reze, que é a vaca nova, cozida no leite da sua mãe, não comerás. O texto bíblico diz isso. O texto bíblico diz isso. Ou seja, você não vai cozinhar a carne do bezerro no leite da mãe. Não está claro o porquê, não justifica o porquê, nem é porque faz mal. É só uma questão, na minha cabeça que não sou judeu, me parece ser muito mais uma questão de dó de cozinhar o filho no leite da mãe. Parece que é isso. Isso. É como aquele outro texto dos Testemunhos de Jeová. Não comerás sangue. A Bíblia diz isso, só que eles interpretam como não podemos receber transfusão de sangue. Se for para morrer, a gente morre, mas a gente não recebe transfusão de sangue. Gente, desculpa, vou ter que falar. É loucura. Isso não é bíblico. Isso é o que eles entendem de um texto bíblico que eles interpretam mal. A mesma coisa a história... Provérbios. Filho de Testemunho de Jeová. Aguardando. Amém. Jovino é sobrenome ou é nome? Nome. Interessante. Não é interessante pensar nisso tudo? Nessas justificativas, como é que se dá, como que não dá? E aí, queridos, fica uma lição para a gente. Nós precisamos ser conhecedores da palavra e praticantes da palavra. Nem mais, nem menos. Vamos ficar no assim, diz o Senhor. Então, olha que interessante. Pedro, já ido em dias, Jesus já tinha morrido, ele fala, nunca comi coisa comum ou abominável. Está nos ensinando. Outro detalhe. Quando a gente vai no Novo Testamento para falar sobre o que a gente come e o que a gente não come, nós encontramos apoio bíblico? Sem sombra de dúvidas. Abre sua Bíblia comigo, se você pode. 1 Coríntios. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A palavra diz assim, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Outro texto, 1 Coríntios, capítulo 6. Deixa aí a Bíblia aberta em 1 Coríntios. Agora nós vamos ler os versículos 19 e 20. Olha o que
Paulo diz aos Coríntios: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês? Ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, no Novo Testamento eu vou encontrando reiteradas vezes Deus dizendo: o corpo de vocês não pertence a vocês. O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. É Ele quem habita em vocês. O último dessa sequência de textos, 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16 e 17. É uma paulada esse texto, é uma paulada na nossa cabeça. Olha o que diz aqui. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. É muito forte, né, irmãos? A Bíblia diz assim que Deus vai destruir quem destruir esse templo. E como é que eu destruo esse templo? Eu destruo esse templo colocando na minha boca os alimentos considerados imundos. Desde quando no mundo existe essa visão de animais limpos e animais imundos? Vocês saberiam dizer? A primeira vez que isso aparece na Bíblia, alguém tem um palpite? Em que lugar de Gênesis, irmã? Perfeito. Foi lá na Arca de Noé que Deus já faz a separação. E na Arca de Noé, antes de entrar na Arca, o que Deus disse para Noé? Dos animais limpos, você vai colocar quantos casais? 7. Dos animais limpos, 7 casais. Por quê? Porque Deus sabia que quando eles descessem da arca, não teriam o que comer, e eles comeriam quem? Esses animais limpos. Agora, dos animais imundos, você vai colocar quantos casais? Vamos ver lá? Vamos ver lá, abre lá. Gênesis capítulo 7. Queridos, é tão bom estudar a Bíblia, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente resolve assim uma série de coisas que às vezes nós pensamos. Por que eu tenho pregado essa mensagem? Porque parece que com o passar do tempo, alguns dos nossos irmãos estão entendendo assim que não importa tanto assim. Isso não é tão importante. É só eu não comer o bacon do feijão, eu deixo o bacon de lado, como só o feijão. Não, queridos, isso é muito importante. Ingerir um alimento desses é contaminar o templo de Deus que é você. E você não pode fazer isso. Olha só, Gênesis 7... Eu vou ler o verso 2. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro ou limpo. E 1 casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Então, dos impuros, quantos casais? 1 só. Por que só 1? Porque Deus sabia que nem o Noé, nem os filhos, nem as esposas comeriam. E eles iriam sobreviver. Agora, dos animais limpos, leve 7, porque vocês vão precisar comer deles nesse processo. Interessante demais, né, irmãos? Muito interessante. Aí de vez em quando vem a ciência. Não, mas o nosso porco só come ração. O nosso porco ele é bem cuidado, ele não tem vermes, não tem a possibilidade dele ter esse cerco, não tem possibilidade de ele transmitir doença nenhuma, porque o porco hoje da granja é diferente do porco criado solto, que comia todo tipo de coisa. Não, o porco de hoje é limpo. Não, queridos. O porco de hoje não continua sendo limpo. A consistência, a carne, não é para o nosso consumo. É simples assim, vai nos fazer mal. Por que o médico diz? Você fez uma cesárea, você tem que passar pelo menos 40 dias sem comer porco. Porque ele sabe que a carne do porco vai prejudicar o processo de cicatrização, porque a carne do porco ela é inflamatória. Ela gera uma inflamação no corpo. Perfeito, impede a cicatrização, atrapalha. Não é tremendo isso, irmãos? Não é tremendo pensar nisso dessa forma? Qual deve ser a minha e a sua resposta diante disto? Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu quero viver a minha vida conforme a tua
vontade. É possível que alguns adventistas já estejam achando que tanto faz, que não importa muito, mas não é verdade. Se a boca do Senhor disse que é assim, é assim. E é assim até quando? É assim para sempre. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue nos guiando no seu querer e na sua vontade. Nós vamos terminar este culto cantando um hino. Vamos cantar do Inário Novo, o hino número 1, Santo, Santo, Santo. Esse hino, ele nos convida a uma vida de santidade, uma vida de pureza. E uma vida de santidade, ela não é nada mais, nada menos do que viver em conformidade com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.